Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Em nome do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, declaro aberta a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais nacionais da Ordem dos Farmacêuticos para o triênio 2019-2021. Fará uso da palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Jorge Nunes de Oliveira. Senhora Doutora Maria Cavaco Silva, Senhora Ministra da Saúde, Professora Doutora Marta Temido, Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, e da Economia, Dr. João Neves, Senhores Deputados à Assembleia da República, Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Professora Doutora Ana Paula Martins, Senhores Bastonários da Ordem dos Farmacêuticos, Senhores Bastonários das Ordens Profissionais, autoridades civis, militares, do Ministério da Saúde, ex-ministros da Saúde, associações setoriais e sindicatos, senhores representantes das universidades portuguesas, representantes de associações de pessoas que vivem com doença, membros eleitos dos órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, distintos convidados, caros colegas, estimados amigos. Como Presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, cumpre-me agradecer a presença de Vossas Excelências, que muito nos honra. Um cumprimento especial para a Sra. Ministra da Saúde, Professora Doutora Marta Temido. A sua participação nesta cerimónia constitui para nós um sinal do apreço e respeito que lhe merecem os farmacêuticos e um reconhecimento da importância que tem o nosso desempenho profissional em prol da saúde dos portugueses e das políticas de saúde, seja no ensino, na investigação, nas farmácias, comunitárias e hospitalares, nos laboratórios, na indústria, na distribuição, no ambiente ou nos registros, quer exerçam no setor público, privado ou social. Muito obrigado, Sra. Ministra, por estar aqui conosco hoje. Cumprimento todos os colegas eleitos para os órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, que hoje tomam posse para o triênio 2019-2021, assim como os colegas eleitos para as secções regionais do Norte, Centro, Sul e regiões autónomas, e desejar-lhes os maiores êxitos e felicidades no desempenho dos vossos cargos. É-me particularmente grato e uma grande honra fazer parte desta grande equipa e, muito especialmente, por termos como bastonária a professora Ana Paula Martins, a quem todos nós reconhecemos a inteligência, a competência e o bom senso para dirigir superiormente esta ordem, a nossa ordem. Os farmacêuticos, através do seu voto, expressaram-lhe de forma inequívoca o seu apoio para um novo mandato. E isso não aconteceu por acaso. É porque reconheceram o excelente trabalho que desenvolveu e confiam e estão certos de que este novo triênio será ainda melhor. Seria escusado dizê-lo, mas quero fazê-lo publicamente, que terá o meu apoio incondicional e que pode contar com toda a colaboração que necessitar da minha parte, seja eu capaz de a dar. Numa época em que as atenções dos dirigentes políticos parecem estar sempre dirigidas para os que optam por fazer as suas reivindicações com o maior alarido público, os farmacêuticos e a sua ordem profissional têm sabido ser diferentes e manter uma postura de dignidade que muito consideramos e nos notabiliza. Não esquecemos que o foco primeiro da nossa atividade deve estar centrada nos doentes. Na nossa atividade profissional, e de modo mais visível nas farmácias e laboratórios, estamos próximos dos portugueses. E estar próximo significa estarmos mesmo ao lado. Conhecemos as suas angústias e felicidades. Compreendemos os problemas e as limitações que o nosso país atravessa. Mas esta atitude não significa que tenhamos menos determinação, sejamos complacentes ou resignados, ou que os problemas e propostas que apresentamos possam ser sempre adiadas e cair no esquecimento. E esperamos, naturalmente, que mereçam uma maior atenção e compreensão dos decisores políticos. Os farmacêuticos, na sua atividade profissional e particularmente nas farmácias e laboratórios, fazem parte do Serviço Nacional de Saúde e deviam ser nele melhor integrados e aproveitados. Defendemos o Serviço Nacional de Saúde, que deve estar focado para prestar serviços de saúde com qualidade, equidade, acessibilidade e proximidade,
como é habitual dizer-se, estar centrado no doente e na promoção da saúde dos cidadãos. O SNS não pode ser refém da especulação financeira, de classes profissionais, seja ela qual for, nem de preconceitos políticos. Somos uma profissão muito antiga. Podemos dizer que a nossa ordem começou em 1835 com a Sociedade Farmacêutica Lusitana, patrocinada pela Rainha Dona Maria II, como resultado da vitória dos liberais que permitiu a constituição de sociedades científicas. Em 1929, por imposição do Estado Novo, passou a designar-se por Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, que tinha um estatuto semelhante à ordem profissional. E em 1972, o Governo extinguiu o sindicato que passou a Ordem dos Farmacêuticos. Somos muito antigos, mas muito jovens. Hoje, 70% dos farmacêuticos têm menos de 45 anos. Somos das profissões com uma média de idades mais baixa. Temos jovens altamente capacitados para responder aos desafios que a sociedade nos coloca e às necessidades dos nossos concidadãos. Também temos uma bastonária e uma equipa dirigente competente, experiente e jovem. Temos futuro. O Governo de Portugal e os portugueses podem contar connosco. Muito obrigado. Com a autorização do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jorge Nunes de Oliveira, procederei em seu nome à leitura do ato formal de tomada de posse dos órgãos sociais eleitos. Aos 14 dias do mês de março de 2019, pelas 17h30, no Centro Cultural de Belém, cito na Praça do Império, em Lisboa, compareceram perante mim Jorge Artur Carvalho Nunes de Oliveira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, os membros que constituem os órgãos nacionais eleitos em Assembleia Eleitoral de 9 de fevereiro de 2019, para tomarem posse dos referidos cargos. A todos confiro a referida posse e, para a certeza e em testemunho da verdade, foi mandado lavrar o presente termo, o qual, depois de lido, vai ser assinado por mim e pelos membros que vão tomar posse. Solicito ao Sr. Dr. Jorge Nunes de Oliveira para se dirigir à mesa e assinar a ata da tomada de posse. Tomarão agora posse os membros da Mesa da Assembleia Geral. Segundo secretário, Catarina Maria Vicente Oliveira Coelho. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida, em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Primeiro secretário, João Godinho da Silveira. Declaro solenemente, por minha honra, que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelos Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos. Presidente,
Jorge Artur Carvalho Nunes de Oliveira. Em seguida, chamo para tomarem posse os membros do Conselho Jurisdicional Nacional. Segundo vogal, Carlos Manuel Magalhães Afonso. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Primeiro vogal, João Paulo de Oliveira Campos Monteiro Vaz. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Presidente, Maria Margarida Duarte Ramos Caramona. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Chamo agora os membros do Conselho Fiscal Nacional aqui presentes para tomarem posse. Humberto Antunes Gameiro. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Eurico Augusto de Figueiredo Paes. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelos Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos. Serão agora chamados os membros da Direção Nacional para tomarem posse. Presidente da Secção Regional do Centro, Anabela Mascarenhas de Oliveira e Cunha.
Declaro solenemente, por minha honra, que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida, em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Presidente da Secção Regional do Norte, Agostinho Franklin Pinto Marques. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, Luís Miguel de Oliveira Lourenço. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Ana Paula Moreira da Costa Folhadela Simões. Declaro solenemente, por minha honra, que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Emma Isabel Gouveia Martins Paulino Pires. Declaro solenemente, por minha honra, que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Maria Helena Alves Farinha Martins. Declaro solenemente por minha honra que cumprirei com ética, rigor e competência a missão que me é conferida em integral respeito pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos.
Por fim, tomará agora posse a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, a nossa bastonária, Ana Paula Mexeiro de Almeida Martins Silvestre Correia. Fará uso da palavra a senhora bastonária, professora doutora Ana Paula Martins. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, Senhor Presidente da Assembleia da República, aqui representado pelo Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, que não tenho a certeza que já tenha chegado, mas de qualquer forma aqui fica o nosso caloroso cumprimento, Senhora Doutora Maria Cavaco Silva, Senhora Ministra da Saúde, Senhor Conselheiro de Estado, Dr. Francisco Pinto Balsemão, Senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, Senhores Secretários de Estado Adjunto e da Saúde e da Economia, Senhores Deputados à Assembleia da República, Senhores Bastonários e Bastonários dos Farmacêuticos, autoridades civis, militares do Ministério da Saúde, ex-ministros da Saúde, associações sindicais e setoriais, sindicatos, perdão, e associações setoriais, Senhores Presidentes do Health Cluster de Portugal e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, senhores representantes das universidades portuguesas, representantes de associações de pessoas que vivem com a doença, membros dos órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, distintos convidados, caros colegas e estimados amigos. Permitam-me que as primeiras palavras sejam de agradecimento a todos os farmacêuticos que participaram nas eleições do passado dia 9 de fevereiro e que dessa forma nos elegeram para o próximo triênio à frente dos destinos da Ordem dos Farmacêuticos. Cerca de 30% dos farmacêuticos votaram nestas eleições, sensivelmente o dobro dos farmacêuticos que tinham votado há 3 anos. Foi bom, mas não é suficiente. É preciso mais ambição na participação. É preciso que os farmacêuticos intervenham mais na sua ordem, que façam parte dos seus fora de debate, que em conjunto façamos um caminho que não é só de alguns ou só para alguns. Nesta casa comum, em que todos habitamos, os interesses individuais jamais se sobreporão aos interesses coletivos. Os poderes que são delegados nas ordens profissionais exigem dirigentes comprometidos com o país, seriedade, rigor, sentido de missão e de serviço ao bem de todos. Na Ordem dos Farmacêuticos falamos mais de deveres do que de direitos e consideramos que os privilégios têm de ser acompanhados de responsabilidades. Cumprimento todos e todas que hoje nos deram a alegria de estar aqui conosco neste momento. Sejam todos muito bem-vindos, porque a vossa presença é sinal de confiança na nossa ação e um incentivo a que façamos mais e melhor, como farmacêuticos e como cidadãos. Um especial cumprimento à Senhora Ministra da Saúde, que hoje aqui testemunha o nosso compromisso de defender os interesses legítimos dos farmacêuticos que continuarão sempre a convergir com o interesse público, o interesse dos portugueses. Pode a Senhora Ministra e o Governo de Portugal contar com os farmacêuticos para continuar o caminho de progresso que Portugal precisa e que os portugueses merecem. Pode contar com uma ordem bem organizada, eficiente, comprometida, que conhece bem a sua missão na sociedade portuguesa e na saúde em Portugal. Na época de todos os perigos, de muitos desafios, de tantas opções, temos inúmeras possibilidades de progredir, de fazer melhor, porque estamos hoje mais capacitados, mais qualificados, mais avançados tecnologicamente, temos a história para nos ensinar, fomos sempre capazes de aprender com o que fizemos de bem e de menos bem, diagnosticamos cada vez mais depressa os problemas e descobrimos cada vez mais rapidamente as soluções. Transformar o mundo em que vivemos para melhor é, por isso, uma inevitabilidade.
em tudo o que depende da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura, da ética, da arte e da diplomacia. Temos tudo para decidir da melhor forma. Desenvolvemos durante décadas o exercício de construir uma democracia na diversidade e na pluralidade, onde as ideias se debatem, as críticas alertam e os consensos unem, onde não há ideologias dominantes e onde não se pode cultivar obsessivamente o politicamente correto, esquecendo por vezes que, podendo ser sinónimo de moderação, que também precisamos, é também um convite ao silenciar de opiniões que têm que ter lugar numa sociedade organizada em torno de princípios e valores que configuram o progresso com sustentabilidade da humanidade. Os farmacêuticos estão otimistas em relação ao futuro de Portugal, porque conhecemos bem muitos dos problemas do setor da saúde, não os conhecemos todos, naturalmente, mas temos soluções estudadas em conjunto com os outros profissionais da saúde e parceiros, e sobretudo em articulação com os cidadãos. Não é a primeira vez que enfrentamos desafios complexos e que até colocam em causa a nossa sobrevivência. Mas para cada problema há uma solução e nós somos capazes de a encontrar e de a implementar. Se nos deixarem libertar o potencial que esta profissão, como as outras profissões de saúde, têm para melhorar a saúde em Portugal. Nem sempre estamos ou estaremos de acordo com o Governo e com os agentes políticos. Mas numa base de confiança e de compromisso e lealdade, saberemos lutar e também aceitar as decisões que, fundamentadas, garantam aos portugueses cobertura universal nos cuidados de saúde, acesso com equidade e solidariedade no financiamento. Ou seja, saúde para todos. Este é o tema do simpósio que assinalará o contributo dos farmacêuticos para pensar no futuro da saúde em Portugal, assinalando assim os 40 anos de existência do Serviço Nacional de Saúde. Esta será uma organização dos farmacêuticos e dos cidadãos. Em diálogo faremos o caminho que tem que ser feito. Juntaremos vontades, adaptaremos competências, encontraremos novas proximidades. Para os farmacêuticos, colocar o cidadão e a pessoa que vive com a doença no centro do sistema é perceber o que podemos fazer para prestar melhores cuidados àqueles e aqueles que de facto fazem diferença a quem precisa e a quem cuida. Temos de combater a pobreza e a desigualdade por todos os motivos óbvios, mas também porque estaremos, desta forma, a melhorar os indicadores de saúde e a aligeirar a pressão na área assistencial. E, por isso, a saúde tem de ser também encarada como um setor que gera riqueza, que qualifica, que nos torna mais competitivos, porque é uma das fileiras de valor com maior potencial de crescimento e em capital humano qualificado dos próximos 20 anos. Por isso também, a presença do Sr. Secretário de Estado da Economia reforça a nossa convicção de que a saúde e a economia têm de voltar a ter roteiros comuns. É por isso que para nós, renovar o Serviço Nacional de Saúde é respeitar a sua identidade, os seus princípios, a sua história e a sua evolução. Não é um regresso ao passado. É olhar para o futuro, projetando com tudo o que aprendemos e como podemos, de forma universal, garantir a saúde a todos os portugueses. Clarificando os papéis dos setores público, privado e social, regulando de forma eficiente, adotando modelos solidários de financiamento, mas recompensando o que efetivamente gera valor nos resultados e inova no processo. Voltámos a ter portugueses que vão para a porta dos centros de saúde às 4 da madrugada para ter uma consulta porque não têm ainda médico de família. Porque apesar de digitalizarmos e desmaterializarmos a saúde, esquecemos todos que as iliteracias são uma realidade nos nossos mais velhos. Porque achámos durante anos que o Serviço Nacional de Saúde aguentava tudo. E não aguenta, porque sem investimento e sem planeamento será vítima do seu sucesso, da capacidade que teve de transformar o país. E que hoje já não tem, se nada fizermos. Com mais literacia, prevenção, menos desigualdades no acesso, mais qualidade na prestação de cuidados de saúde, mais humanização, mais proximidade, mais valorização dos recursos humanos, seremos o sistema de saúde que sempre ambicionámos ser, mantendo o que está bem, melhorando o que está mal, sem colocar a ideologia no lugar da evidência, mas afirmando politicamente princípios comuns de que não abdicamos como sociedade avançada que somos.
E sabemos que está mais do que na hora de regenerar o SNS e enfrentar o que é preciso fazer para garantir a sua viabilidade com uma visão realista e adequada ao país que somos e ao futuro que temos que ser. Quero por isso agradecer, em nome dos farmacêuticos, à comissão liderada pela ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, pelo trabalho independente, sério e, sobretudo, participado por toda a sociedade portuguesa, que foi feito a pedido do Governo de Portugal para uma proposta para a revisão da Lei de Bases da Saúde. É assim que se colocam os portugueses no centro da decisão e a tomar conta dos seus destinos. E a Ordem dos Farmacêuticos não esquecerá este contributo que qualifica a nossa democracia. Elegemos para o nosso programa de candidatura 10 compromissos. Desenvolver uma ordem mais participada pelos farmacêuticos, vincular os mais jovens à profissão farmacêutica, reforçar o Serviço Nacional de Saúde e, através dele, o Sistema Nacional de Saúde, dar mais voz aos cidadãos com doença, reforçar a deontologia e a ética como pilares da nossa afirmação profissional, o que faremos através da construção de um código de ética numa comissão liderada pela doutora Clara Carneiro, valorizar o ato farmacêutico investindo na excelência da nossa qualificação científica e na capacidade da nossa investigação se translacionar para o cotidiano dos portugueses, prosseguir com base na evidência a educação e a ação para o uso em segurança do medicamento e dos dispositivos médicos, estimular a investigação farmacêutica e reforçar a ligação entre a academia e a profissão, fortalecer a cooperação com os países da lusofonia, fortalecer a criação de valor da indústria farmacêutica no cluster da saúde. São 10 compromissos que reforçam e renovam o nosso contrato social com os farmacêuticos, com os portugueses e com o país, e que nos remetem para problemas para os quais temos de encontrar soluções eficazes e em tempo útil. Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, reafirma a necessidade de redesenhar um novo acordo para a rede de farmácias em Portugal. Fica aqui o apelo urgente para um acordo que valorize o ato farmacêutico e o potencial que tem de gerar saúde através das farmácias comunitárias. Que remunere o serviço público que prestamos 24 horas por dia. Estamos frontalmente contra a existência de farmácias de venda ao público nos hospitais. Não se justifica e é mais um fator que prejudica a sustentabilidade da rede que temos, com mais de 650 farmácias em sofrimento e em risco, as que servem as populações que mais ninguém quer servir. Mas se os agentes políticos, que agora voltam a insistir neste debate, ora porque dele se demitem, ora porque nele encontram razões que a razão desconhece, como se de repente esta fosse uma prioridade em saúde, por razões que estão longe de ser transparentes quanto ao interesse público, preferimos que se encontre um modelo em que os serviços farmacêuticos hospitalares forneçam a medicação dos doentes de urgência para as primeiras 12 horas e, desta forma, não precisaremos ter farmácias na rede nacional em regime de turno e disponibilidade permanente. Também o acesso ao medicamento nos tem preocupado muito nos últimos tempos. Todos conhecemos as razões e já as tínhamos antecipado. Faltam medicamentos que os médicos receitam aos portugueses. Por mais que se rodeie a questão, se escolham as palavras certas para equilibrar o discurso político. Todos sabemos que este é um problema que não tínhamos há uns anos, mas que agora temos e que, se nada fizermos, se intensificará. Nem sempre, é certo, acontece pelas melhores razões. No essencial, prendem-se com fatores externos, descontinuação de medicamentos, dificuldades de produção a nível global e fatores internos, desvalorização do medicamento que temos à venda nas farmácias e que, pelas exigências orçamentais dos últimos anos, fomos esquecendo que têm toda uma cadeia de valor, de qualidade, de exigência em termos de produção, distribuição, dispensa 24 horas por dia em nada comparáveis a outros bens de consumo regular. Por isso não podem ser tratados da mesma forma. Desvalorizar um medicamento, quer pela via do acesso que induz procura desnecessária, quer por via de preços inadequados, promove distorções enormes no sistema, que mesmo com uma regulação reforçada e eficaz que apoiamos, teremos dificuldade em travar. No final do dia, o que temos são doentes em muitas farmácias deste país, Sra. Ministra, por exemplo, em Ancião,
Distrito de Leiria, onde a única farmácia não consegue ser abastecida com medicamentos essenciais. Nesta matéria, sabe o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, a quem dedico a maior estima e amizade, a nossa posição. Banalizamos a venda dos medicamentos em nome do cidadão. Estão por todo o lado, até já em bombas de gasolina misturadas com tabaco e bebidas alcoólicas. Desvalorizamos os efeitos negativos da sua má utilização e não prevenimos os problemas de segurança que sabemos serem responsáveis por mortes evitáveis. Mais regulação, mais clarificação entre todos os agentes do setor, realismo quanto à sustentabilidade destes medicamentos e da cadeia de valor. Precisamos de voltar a ter a economia ligada ao cluster da saúde. E precisamos também que o Infarmed, o instituto que sempre valorizamos, recupere uma trajetória de inovação e progresso, com estabilidade, valorizando o seu capital humano, que precisa de condições para ser retido. Um Infarmed com mais responsabilidades em áreas estratégicas como os medicamentos veterinários e suplementos alimentares, reforçado nas funções de monitorização do mercado e avaliação do impacto em saúde, do acesso a terapêuticas racionais e seguras, que com as terapias avançadas precisamos seguramente ter. Um Infarmed que nos orgulha na Europa e no mundo, que pode estar na vanguarda da rede europeia de investigação de translação, que valoriza e promove a investigação clínica, com peritos altamente qualificados de várias origens académicas e num combate eficaz aos produtos que, sem evidência científica, reclamam efeitos terapêuticos, que hoje enganam milhares de portugueses e portuguesas e, pior, os desviam dos cuidados médicos de que precisam efetivamente. Senhora Ministra, queremos mais uma vez afirmar o diálogo de confiança que estabelecemos com este Governo através do Ministério da Saúde. Ao fim de 20 anos, foi este Governo que, através do professor Adalberto Campos Fernandes, na altura, então, Ministro da Saúde, devolveu aos farmacêuticos hospitalares a dignidade que tinham perdido, através de uma carreira profissional dedicada ao Serviço Nacional de Saúde. Mas, mais do que a dignidade, devolveu-nos a responsabilidade de formar os mais jovens e organizar e ajudar a organizar os serviços farmacêuticos que precisamos ter no SNS do século XXI. E, Senhora Ministra da Saúde, também assim, sabemos que desde a primeira hora nos honrou com todos os compromissos assumidos e com lealdade definiu claramente o enquadramento em que iríamos trabalhar. Não nos deu falsas expectativas e nem concordou com todas as nossas propostas. Sabe a Senhora Ministra que consideramos fundamental dar saúde à saúde. Sabe da nossa preocupação com a internalização das análises clínicas, que conduzirá à destruição de um setor que funciona bem em convenção há muitos anos, para o confinar no SNS, que se depara com inúmeros problemas de acesso, de qualidade e de operacionalidade. Sabe a Senhora Ministra a dificuldade que temos em manter as farmácias hospitalares a cumprir os serviços fundamentais, com a enorme falta de capital humano que se registra. Com as 35 horas, aumentámos a urgência para a contratação de recursos humanos. E apesar das intenções do Ministério da Saúde serem as melhores, não vemos os problemas a solucionarem-se na prática. São adiados, mas não desaparecem. Sabe também a Senhora Ministra que a carreira farmacêutica e a sua formação especializada, que está em fase final de negociação com o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, foi conseguida através de vontade política, determinação nas propostas e sacrifícios no consenso e sempre, sublinho, sem custos orçamentais. E cabe aqui recordar, para que nunca o esqueçamos, a seriedade, humildade, firmeza e persistência do Presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, o Dr. Henrique Reguenga da Luz, e da sua direção, que de forma sensata colocou sempre os doentes em primeiro lugar, os deveres à frente dos direitos. Distintos convidados, caros colegas e estimados amigos, permitam-me uma palavra final para os farmacêuticos mais jovens, que são hoje já metade da nossa profissão. São a geração mais qualificada que alguma vez tivemos. Empreendedores, ambiciosos, globais, adaptativos. Temos nos nossos jovens a garantia da continuidade da profissão. Vemos em vós o futuro que queremos ser. Um futuro cheio de desafios, de exigências, de responsabilidades. Esta é a vossa família profissional. Muitos de vós trabalham cá, outros por esse mundo fora. Levam um pouco de nós e trazem um pouco daquilo em que se transformam quando voltam. É assim também que se faz o progresso entre partidas e regressos. Ao longo de mais de 50 anos, gerações de portugueses trabalharam para que a educação fosse acessível a todos. E valeu a pena o esforço, o investimento,
a luta por uma sociedade mais justa e por um país mais avançado. Agora é também convosco, jovens farmacêuticos, e invistam no nosso país. Ajudem a transformar a nossa economia, a aperfeiçoar a nossa democracia, a cuidar dos mais velhos, a garantir também o futuro dos vossos filhos, como nós fizemos convosco. Caros colegas e distintos convidados, estimados amigos, este é o meu segundo e último mandato à frente dos destinos da Ordem dos Farmacêuticos. Tenho hoje mais experiência, energia redobrada, confiança na equipa que elegemos para a Direção Nacional da Ordem e em todos os dirigentes de norte a sul do país e regiões autónomas, colégios e conselhos e colaboradores. Somos juntos uma Ordem unida. Quero distinguir, não numa despedida, mas num reconhecimento, os colegas de Direção Nacional João Norte, que foi o seu vice-presidente, e João Almeida, tesoureiro, que por sua iniciativa deram lugar à necessária renovação tão essencial nas organizações. Continuarão nas nossas fileiras, porque sabem que não importa o lugar onde se serve a profissão, interessa o que se faz por ela. Hoje conheço bem o país farmacêutico e tenho a certeza de que somos capazes. Tenho sobretudo a certeza de que não desistiremos de caminhar ao lado dos portugueses, no entendimento com todas as forças políticas, no trabalho com todas as profissões de saúde. Conheço a minha profissão e sei que Portugal é o seu destino. Farei este último mandato fundamentado no rigor, na confiança, na proximidade e na transparência, na firmeza do que defendemos, afirmando o contributo que não vamos desistir de dar. Um último mandato assente na razão, nos afetos e na proximidade, mas nunca esquecendo que liderar é tomar decisões e concretizar, não hesitando em fazer o que tiver que ser feito para que a Ordem seja a casa de todos os farmacêuticos que se quer renovada com novas ideias e novos protagonistas. E aprendi com a força dos mais jovens e a coragem e determinação dos mais velhos, alguns que já partiram, que cumprir os estatutos da Ordem dos Farmacêuticos é também servir Portugal. Servir Portugal será, pois, a nossa viagem nos próximos 3 anos. O destino está traçado e não nos desviaremos 1 milímetro. Pelos portugueses e por Portugal, podem todos contar com os farmacêuticos. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Bastonária. Dirigir-se-á agora aos presentes Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde, Professora Doutora Marta Temido. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. E é com particular satisfação que, na pessoa da Senhora Bastonária, Professora Ana Paula Martins, cumprimento ainda os novos órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, desejando-lhes os maiores sucessos no exercício do novo mandato. Nesta ocasião, permito-me partilhar com todos 2 breves notas. A primeira prende-se com o papel das ordens profissionais no nosso quadro legal. Realça-se que as ordens profissionais são associações públicas que visam a autorregulação profissional no âmbito de profissões consideradas de interesse público e cujo exercício se entende, por isso, merecedor de ser regulado e disciplinado pelo Estado. Realça-se ainda que a criação de ordens profissionais se encontra constitucionalmente restringida pelo princípio da especialidade.
Só podem ser constituídas ordens profissionais para satisfação de necessidades e exigências específicas e não podem estas prosseguir atividades nem usar os seus poderes e recursos para finalidades diversas das que lhe tenham sido legalmente cometidas. Nesse sentido, a opção dos poderes públicos pela criação e manutenção de ordens profissionais contém, intrinsecamente subjacente, a certeza de que tais associações públicas, enquanto aglutinadoras por excelência de determinadas profissões e dos seus respectivos profissionais, estão melhor capacitadas para assumir o papel do Estado na sua regulação. Com efeito, é através das ordens profissionais que o Estado concretiza a tutela de interesses públicos de especial relevo, como no caso presente, o essencial e fundamental direito à proteção da saúde. As associações públicas profissionais têm, portanto, como primeira atribuição a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos seus serviços e é em função desta que exercem a representação e defesa dos interesses gerais da respectiva profissão. Em síntese, ao constituir ordens profissionais, o Estado está a optar por efetuar uma verdadeira e própria devolução de poderes públicos, renunciando ao exercício de poderes de orientação ou superintendência sobre as ordens profissionais e reservando-se aos poderes de fiscalização ou tutela. Nessa medida, o Estado confia que estas entidades sabem e saberão sempre dirigir-se e administrar-se sem nunca perderem de vista a sua missão de garante e defesa dos interesses públicos subjacentes à respectiva profissão. Ora, quando, em 1972, foi constituída a Ordem dos Farmacêuticos, pretendeu o Estado transferir para esta associação profissional a responsabilidade de regular e zelar pela profissão farmacêutica. Desde essa data, a Ordem dos Farmacêuticos não só desempenhou de forma relevante e meritória as suas atribuições estatutárias, como se tem revelado um importante parceiro na definição de políticas de saúde. E é neste contexto que gostaria de partilhar com os presentes uma segunda nota. No ano em que se comemoram os 40 anos do SNS, não é possível deixar de agradecer o papel que a Ordem dos Farmacêuticos tem desempenhado na luta pela saúde das portuguesas e dos portugueses. E se todos os farmacêuticos, individualmente ou através da associação profissional, têm contribuído para a história de sucesso do SNS, é também às farmácias comunitárias e, em particular, aos seus profissionais que aqui também me dirijo. A distribuição das farmácias por todo o território nacional tem permitido que cada português tenha acesso a cuidados farmacêuticos e a cuidados de saúde de proximidade, com elevados níveis de satisfação por parte dos utentes. Trata-se de um excelente exemplo daquilo que pode ser o papel complementar do setor privado na resposta pública às necessidades de saúde de todos os portugueses. Desde o programa de troca de seringas na década de 90, o Estado tem utilizado a extensa rede de farmácias e a elevada aceitabilidade que as farmácias e os farmacêuticos têm junto da população para implementar políticas de saúde de proximidade que pretendem rápida e efetivamente chegar até aos locais onde as pessoas vivem. Progressivamente, o Ministério da Saúde tem contratualizado com as farmácias comunitárias, nas suas áreas de competência, a prestação de serviços de intervenção em saúde pública, nomeadamente programas integrados com os cuidados de saúde primários, colaboração na avaliação de tecnologias, monitorização da adesão terapêutica e dispensa de medicamentos anteriormente cedidos apenas em ambiente hospitalar. É uma parceria que pretendemos manter naquilo que é o desiderato de trabalhar para uma melhor saúde para todos os portugueses e contamos com esta nova equipa para continuarmos este trabalho. Neste dia, não posso deixar de referir também o papel que os farmacêuticos têm desempenhado em diversas instituições do Serviço Nacional de Saúde, com particular relevo para o regulador Infarmed, onde muitos têm trabalhado, colaborado, colocado a sua expertise e o seu conhecimento ao serviço do bem público. Ainda nesta área, reconheço o papel que os profissionais farmacêuticos têm em temas como a inovação terapêutica, investigação clínica e apoio à decisão. Será necessariamente neles que se deposita a competência e o conhecimento para informar a decisão política e clínica na área do medicamento e dos meios complementares de diagnóstico, ajudando a inovar de forma racional, informada,
baseada nas melhores evidências científicas, ponderando o custo e o benefício das opções terapêuticas que o SNS disponibiliza aos seus utentes. Senhora Bastonária, as minhas últimas palavras são endereçadas à equipa que hoje tomou posse. Os desafios são grandes, mas estou convicta que esta equipa saberá encarar o futuro com seriedade, sentido de dever e missão. Saberá zelar pela profissão e pela saúde das portuguesas e dos portugueses e, desta forma, continuar a pugnar não só por um Serviço Nacional de Saúde moderno, inteligente e eficiente, mas também por uma melhor saúde para todos. Deixe-me cumprimentá-la, em particular, agradecer-lhe o trabalho que já realizou e dizer-lhe que neste início de segundo mandato nada mais esperamos do que aquilo a que já nos habituou no percorrer deste caminho conjunto. Ética, rigor e competência. Transformar o mundo para melhor, como disse, é certamente um caminho que nos une a todos. Muitas felicidades. Muito obrigada, Sra. Ministra. Em nome do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, dou por encerrada a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais nacionais para o triênio 2019-2021. Convido-vos agora a dirigirem-se até ao Porto de Honra. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos.